Então você quer ser um investidor, quem sabe um empresário que mais acerta do que erra e se torna alguém bem-sucedido aí nos seus negócios. Bom, ter um perfil antifrágil definitivamente pode facilitar que você consiga isso. E por conta disso, hoje nós vamos falar de mais 3 dicas infalíveis para você conquistar isso na sua jornada. Pessoal, eu me chamo Guilherme e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre estratégias de internacionalização, sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário e blindagem patrimonial. Então se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado ao mundo dos negócios e a ganhar mais dinheiro, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações, clicando no sininho e não esquece também de deixar um comentário e clicar no botão de gostei. Afinal, no vídeo de hoje nós vamos continuar com essa que já é uma série, uma playlist aqui no canal que nós estamos abordando o poder do perfil antifrágil. Como já falamos em outros vídeos, esse conceito de antifragilidade significa você não só resistir aos momentos difíceis na sua vida, nos seus investimentos e nos seus negócios, como também sair mais forte deles. E aí no primeiro vídeo aqui da playlist Luizinho, eu falei conceitos mais teóricos sobre isso. Aí no vídeo passado eu já comecei a botar isso mais na prática, falando aí sobre os 4 primeiros passos que você pode dar. E hoje eu vou trazer mais 3 dicas infalíveis para quem quer ser um investidor antifrágil, um empreendedor antifrágil, enfim, essas posturas que podem te dar mais sucesso na sua vida profissional, financeira, na sua liberdade financeira. Vale mencionar, essas 3 dicas infalíveis, assim como os 4 primeiros passos do vídeo anterior, eles são princípios da antifragilidade, que foram muito bem tratados pelo Nassim Taleb, que é um escritor que foi quem cunhou esse termo de antifragilidade aí com um livro que fez muito sucesso no mercado financeiro. Mas isso tudo tá na playlist, não deixa de conferir. Vamos então para o que interessa hoje, que é falar esses 3 passos, essas 3 dicas infalíveis da antifragilidade. Dica número 1. Resista ao impulso de suprimir a aleatoriedade. Então vamos destrinchar melhor essa frase um tanto quanto complicada. Aleatoriedade poderia ser entendido como um sinônimo de acaso, mas nesse caso aqui é melhor compreendê-la como a falta de padronização de alguma coisa. O ser humano, pela sua própria natureza, o nosso cérebro, ele gosta de coisas que possuem um certo padrão. Por exemplo, nós criamos o metro como uma forma de padronizar a medida do espaço. Criamos os minutos e as horas como uma forma de medir padrão o tempo que nós estamos passando. E isso só é possível porque o tempo, o espaço, eles têm um padrão, eles não são completamente aleatórios. Caso fossem, seria impossível de se fazer essa medida. Só que a aleatoriedade causa incerteza, causa falta de conhecimento, e a falta de conhecimento causa medo. Se nós pegarmos as tribos antigas, eles buscavam padronizar coisas que não tinham nenhum sentido entre si. Por exemplo, eles faziam uma dança, aí eles viram que choveu, aí eles começavam a padronizar. Então, se nós dançarmos, vai chover. Justamente nessa ideia de tentar buscar respostas para algo que era totalmente aleatório e fora aí do controle deles. Algo semelhante acontece com as teorias de conspiração. As pessoas tentam buscar um padrão entre um evento A e um evento B, criar um nexo causal entre as duas coisas que, na verdade, não existe. E isso acontece por conta de um fenômeno psicológico que os cientistas apelidaram de parcedolia, que consiste em reconhecer padrões ou fazer conexões entre dados aleatórios que não possuem correlação nenhuma. E isso provavelmente é uma válvula de segurança do nosso cérebro para que a gente consiga suportar aí o desconhecimento sem ter muito medo, sem ter muita incerteza. Um exemplo disso no mundo moderno é quando um profissional resolve fazer um concurso público para alcançar a almejada estabilidade, ou seja, ele não gosta de aleatoriedade, ele quer algo padronizado ali, ele sabe que ele vai trabalhar X horas e vai ganhar Y. Ele não gosta das incertezas de poder trabalhar 15 horas e não ganhar nada, ou poder trabalhar uma e ganhar mais do que um profissional de carteira assinada poderia ganhar o ano inteiro, por exemplo, dependendo do mês. Então veja que embora os seres humanos, pela própria natureza, tenham essa tendência de suprimir, de afastar tudo que é aleatório, eles
nós temos que notar que ela é algo inerente à atividade de empreendedor, faz parte. Não tem como você ser um empresário e você não estar exposto à aleatoriedade. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ainda mais se você empreende em um país como o Brasil, em que a insegurança jurídica é a regra. Nós vivemos um eterno estado de exceção. Aqui, basicamente, uma canetada pode mudar o jogo no meio e não tem como você se precaver a isso. Agora, o que o Nassim Taleb explica é que a aleatoriedade é algo positivo para quem busca ser um profissional com perfil antifrágil, para o empreendedor aí que está preparado para os momentos de crise, não apenas para passar por elas e continuar de pé, como para sair ainda mais forte dessas crises. Então, se a gente pegar, por exemplo, alguma empresa que tem séculos de existência, como, sei lá, a Coca-Cola, a P&G, a Johnson & Johnson, ou pegar uma empresa aí que tem 1 ano de vida, fundada ali na esquina da sua cidade, qual que você acha que tem mais resistência, que vai sair mais forte da próxima crise? Provavelmente vão ser essas empresas que já têm séculos de existência. Isso acontece porque elas já passaram por mais momentos aí de aleatoriedade, de acaso, e souberam lidar com eles. Esses momentos são como choques que foram criando musculatura para que elas se tornassem mais fortes para as próximas crises, para os próximos momentos. A empresa que surgiu há 1, 2 anos, ela ainda não enfrentou um grande momento de aleatoriedade, em regra. Se foi nesses últimos anos, ela enfrentou sim. Mas em regra, é muito pouco tempo para ela se provar antifrágil, se provar resistente a esse tipo de fenômeno. Então, se você tem uma empresa nova, você deveria buscar umas doses de aleatoriedade no seu negócio para se tornar mais antifrágil, mais resistente, sair mais forte quando tiver esses momentos de dificuldade. Essas ações seculares é algo que a gente não encontra na Bolsa de Valores brasileira, por exemplo. Mas você consegue investir, ser acionista dessas empresas, se você tiver uma postura de investidor internacional. Você pode buscá-las nas bolsas dos Estados Unidos, nas bolsas da Europa, por exemplo. Você encontra por lá ações de empresas que possuem um volume de negociação diário maior do que o de todas as empresas brasileiras somadas, todas as listadas na B3 pelo menos. Mas voltando aqui para a aleatoriedade, um outro exemplo que a gente consegue enxergar como isso é importante na prática é no caso da macroeconomia. Aqueles países que têm uma economia mais fechada, eles sofreram menos choques de aleatoriedade, eles estão em um ambiente mais controlado ali, com a concorrência controlada. Aí se de repente o governo desse país, de uma hora para outra, resolver abrir a economia desse país para a entrada de empresas estrangeiras, por exemplo, isso significa que essas empresas que não sofreram choque, não criaram musculatura para a aleatoriedade, provavelmente muitas delas não vão sobreviver a essa entrada das empresas estrangeiras no mercado nacional. Agora, isso não é um argumento contra a abertura de mercado. Muito pelo contrário, é até bom que seja aberto, porque assim todas as empresas vão sofrer um baque e apenas aquelas que realmente são antifrágeis é que vão conseguir seguir em frente. Aquelas lá que não são tão eficientes assim, vão acabar ficando para trás. E com isso a gente consegue ter um mercado mais eficiente que entrega mais valor aí ao consumidor final. E é por isso que nós devemos resistir a qualquer impulso que venha de dentro da gente, de suprimir, de afastar a aleatoriedade, se nós quisermos ter um perfil antifrágil. Dica número 2. Tenha sistemas descentralizados. Eu já falei em um outro vídeo aqui no canal, quando eu estava abordando as finanças descentralizadas em criptomoedas, que eu vou deixar aqui no izinho, como é que é a diferença entre um sistema hierárquico e um sistema descentralizado. Um sistema hierárquico é aquele no qual, no topo da pirâmide, da cadeia, ali o chefe, abaixo deles há os subordinados, posteriormente aos subordinados dos subordinados e por aí vai. Já um sistema descentralizado, por sua vez, ele funciona no formato de rede. Não existe um topo, as partes estão interligadas entre si de forma mais horizontal. Não que uma parte não exerça poder sobre a outra, mas sim que as coisas acontecem aí de forma descentralizada. E todos os investidores e empreendedores, homens e mulheres de negócio que têm um perfil antifrágil, eles devem preferir optar pelos sistemas descentralizados do que por sistemas centralizados, seja na tomada de decisão de investimentos ou mesmo na hora de organizar o negócio, a empresa que você estiver montando. Isso porque os sistemas descentralizados, eles tendem a ter uma maior resiliência,
ou, de acordo com Nassim Taleb, eles tendem a ser mais antifrágeis, já que eles são mais do que resilientes. E para entender isso, basta a gente compará-lo com um sistema hierárquico. Veja, em uma empresa em que existe um corpo de diretoria ali que decide tudo de forma centralizada, se essa diretoria aí falha, dificilmente aí a empresa vai conseguir continuar funcionando com a estrutura intacta. Afinal, aquela parte da empresa, ela era ali vital, era o cérebro. Sem ela, todos os seus profissionais vão ter uma tendência a estarem perdidos, sem saber qual que é a melhor forma de se proceder para que o negócio continue sendo tocado. Agora, em uma estrutura descentralizada, se uma das partes é prejudicada e cai, a diretoria fica ausente por 2 meses, por exemplo, por conta de um processo, sei lá, alguma coisa assim. Bom, o sistema descentralizado ele tende a continuar funcionando ainda assim. Outros membros dessa estrutura conseguirão suprir essa falta aí de forma mais rápida e com certeza ela tende a se adaptar muito melhor do que uma estrutura hierárquica. E no sentido de antifragilidade, então, isso faz total sentido. Afinal, se nós sofrermos com a aleatoriedade, por exemplo, e é uma empresa descentralizada, ela tende a continuar ali lidando com esses choques que ela sofreu, ganhar musculatura e não cair, e talvez até ficar mais forte, porque descobrir que ela conseguia sobreviver mesmo sem aquela parte que caiu. E nessa mesma linha, os sistemas descentralizados eles também possibilitam que você corte setores ineficientes com mais facilidade. Se a gente está numa estrutura hierárquica, como é um ente público, por exemplo, e tem alguma parte ali que não está produzindo tanto, vai ser muito difícil de tirá-la, porque precisa passar pela autorização lá de cima, talvez ela esteja em um grau hierárquico mais alto do que você, realmente fica mais complicado. Agora, num sistema descentralizado, basta tirar essa parte, a estrutura, a rede continua funcionando de forma normal. Essa é a principal diferença entre um sistema hierárquico e piramidal e um sistema de rede. A possibilidade aí de versatilidade, seja para tirar alguém aí que não está produzindo ou ainda para continuar sobrevivendo caso uma das partes da rede se rompa de forma indesejada. Além disso, um sistema descentralizado tende a ser mais ágil do que o centralizado. Pensa só se você está em uma empresa que basicamente para todas as decisões que você tem que tomar, ela precisa passar por um corpo diretivo para aprovação. Isso aí demora muito mais, isso tem um custo, porque tempo é dinheiro. Agora, se você está em um sistema descentralizado que você permite que todas as partes tomem decisão ao mesmo tempo, isso aí não precisa passar por 1000 aprovações, vai bem mais rápido. Além do que, você ganha mais robustez nas decisões, porque é diferente do que muitas pessoas que têm empresa pensam, controlar tudo é impossível e às vezes não é nem desejado, porque como já diria o Friedrich Hayek, o conhecimento ele está disperso pela sociedade. Então, a chance de um diretor eleito ali, super qualificado, acertar qual que é a solução da empresa para resolver algum problema, ela é menor do que a chance de diversas cabeças pensantes ao mesmo tempo trabalhando em conjunto, contribuindo entre si, conseguirem chegar nessa solução. Provavelmente ele vai pensar em uma só, todas as outras cabeças vão pensar em muitas outras e elas vão interagindo entre si e vão elegendo naturalmente aquilo que funciona e descartando aquilo que não funciona na operação dessa empresa. Então a descentralização traz mais eficiência justamente porque ela consegue trazer um maior nível de conhecimento e também isso traz mais antifragilidade. Afinal, se é uma pessoa quem decide o que vai acontecer e ela precisa concentrar todas as decisões, e se ela estiver errada? Bom, a empresa inteira cai. Agora, se essas decisões elas são multilaterais, cada parte dessa rede contribui um pouco com essas decisões, as decisões erradas tendem a ter menos impacto na estrutura do que numa estrutura hierárquica. Facilita com que a empresa sobreviva a momentos mais difíceis. Faz com que a empresa tenha esse perfil de antifragilidade. Dica número 3. Certifique-se de que todos os envolvidos estejam com a pele em jogo. É o famoso skin in the game, que você já deve ter escutado falar aqui no YouTube. Essa frase aí virou um jargão no mercado financeiro. E ela significa que os profissionais que têm um perfil antifrágil na hora de investir, na hora de montar o próprio negócio, sempre que eles querem aprender alguma nova habilidade, como por exemplo, fazer blindagem patrimonial, abertura de empresas offshore,
Eles não vão buscar apenas alguém que tenha o potencial aí de ensinar, que tenha o conhecimento para ensinar. Quem tem o perfil antifrágil zela muito não apenas pelo conhecimento em si, e também pelo perfil de quem está passando esse conhecimento. Isso aí vale não apenas para a hora de você aprender alguma coisa, como na hora de você seguir alguma dica ou uma estratégia de investimentos. Você pode ver, se um youtuber brasileiro ele tá te indicando a investir todo o capital dele na bolsa brasileira, por exemplo, mas ele pessoalmente você descobre que ele não deixa nada na bolsa brasileira, você vê que tem alguma incongruência, ele não tá com a pele em jogo. E para quem é profissional antifrágil, isso aí já desperta um alerta de que talvez essa não seja aí a melhor alternativa para você seguir. Desperta aí uma desconfiança. O cara é bom, você tem que ver o que ele faz e não o que ele tá falando para você fazer, mas que ele pessoalmente prefere não executar. Um outro exemplo que nós podemos pegar é o que aconteceu com uma empresa que dizia fazer investimentos de arbitragem com criptomoedas há uns anos atrás, chamada Atlas Quantum. Talvez muitos aqui conheçam. Essa empresa, ela parecia ser muito legítima. Muitas pessoas botaram dinheiro lá, eles patrocinaram canais grandes de YouTube, patrocinaram até atores de televisão, aí acho que foi o Cauã Raymond, a Tata Werneck, alguma coisa assim. Parecia ser algo bem legítimo. E aí, depois de um tempo, eles começaram aquela história de congelar os saques, travar a operação, o site saiu do ar, parecendo muito aí que era um golpe de pirâmide. Eu não vou falar que era, porque como eu não tenho provas também, eu não quero sofrer um processo. Mas eu acho que era. O ponto é que eu, em algum momento na jornada, eu também pensei em botar uma parcela das minhas criptomoedas dentro dessa empresa. Mas isso foi depois de já ter tido um vazamento de dados da empresa. E aí, nesse vazamento, revelou que a alta cúpula deles lá, pessoal grandão, não tinha dinheiro investido no próprio software deles. Aí eu olhei, opa, o cara tá aqui vendendo que a solução dele de investimentos é muito boa, mas ele mesmo não coloca R$1 nisso, tem alguma coisa errada. E por conta disso eu já tinha uma certa desconfiança. Eu não achava que ia ser um golpe, mas eu achava que talvez não fosse tão bom quanto parecia. Eu também me surpreendi ali quando a gente descobriu que era um golpe, mas por sorte a minha, o fator decisivo que fez eu não investir lá foi ter esse perfil mais antifrágil, de Don't Trust, Verify. E aí eu vi que o sujeito que era alta cúpula não tinha o dinheiro lá, preferi não arriscar. E é justamente essa a dica que o Nassim Taleb trouxe aí de certifique-se de quem está te ensinando alguma coisa ou te dando uma oportunidade de investimento, se essa pessoa está com a pele em risco também. Se você perder, ela vai estar perdendo junto. Porque do contrário, é melhor correr. E é com essas 3 dicas que nós fechamos essa pequena série sobre como ter um perfil antifrágil nos seus investimentos, nos seus negócios e na sua vida. Se você não conferiu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui na tela final, porque por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.